Para a gente entender melhor o que levou o Brasil a uma ditadura, a gente vai falar um pouquinho sobre o período pré-ditadura e ver como é que os militares conseguiram tomar o poder lá em 1964. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Beatriz e essa é a Historiografia. Após Vargas sair do poder, José Linhares o substituiu e ele se dedicou principalmente a trazer de volta a ordem democrática ao país. Ele ficou no poder até o presidente Eurico Gaspar Dutra o substituir lá em 1946. O maior destaque do governo de Dutra é que ele seguiu a linha de raciocínio dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, automaticamente havia uma perseguição com os brasileiros que se aliavam à política de esquerda e se diziam como comunistas. Depois, nas outras eleições, em 1951, voltou ao poder Getúlio Vargas de novo. E ele voltou com aquela mesma ideia de que ele era pai dos pobres e que ele estava ali para ajudar a classe trabalhadora, que ele era do povo e tudo mais. Só que em 54 os militares foram lá e pediram de novo uma renúncia para Vargas. Só que dessa vez ele não quis ceder, ele se suicidou para não abrir mão do governo dele. Com a morte dele, o vice dele, Café Filho, o substitui, mas por questões de saúde ele precisa ser substituído pelo Carlos Luz, só que ele foi presidente por apenas 3 dias. Aí depois de muitos rolos lá que aconteceram, porque entra e sai presidente, muda de presidente, aconteceram novas reeleições e em 56 entra no poder Juscelino Kubitschek, famoso JK. A candidatura dele ficou conhecida por conta do slogan de 50 anos em 5, porque ele falava que economicamente o Brasil iria avançar 50 anos no tempo de candidatura dele, que era os 5 anos. Após o governo de Kubitschek, lá em 61, entra ao poder Jânio Quadros. Ele pegou o Brasil em meio a uma crise. O governo de Juscelino Kubitschek não cumpriu com o que ele tinha prometido e ele acabou deixando o país na merda, inflação e dívidas externas altíssimas. Então, quando o Jânio entrou no poder, provavelmente ele estava muito confuso. Ele tinha que fazer milhares de coisas para poder fazer o Brasil melhorar, porque tinha essa pressão de que ele tinha pegado o país em crise e ele precisava fazer o país sair dessa crise. Para fazer isso, ele começou a tomar algumas atitudes que foram congelar os salários, ele desvalorizou a moeda nacional e restringiu o acesso ao fundo de créditos. Tudo isso ele estava fazendo na tentativa de melhorar a economia do país. Ele também foi um presidente que tentou ser muito populista, então ele estava sempre tentando estar próximo ao povo e para passar essa imagem de que ele queria ajudar os trabalhadores e tudo mais. E lembrando que a Guerra Fria estava rolando, então nessa época ou você era de direita ou você era de esquerda, e o Brasil estava apoiando os Estados Unidos, que era apoiador da política de direita. Então, se o presidente pendesse um pouquinho pro lado da esquerda, fazendo algumas coisinhas que parecessem ser política de esquerda, aquela pessoa já era taxada como comunista e que ela ia acabar com o país. Essa ideia do comunismo surgiu porque os Estados Unidos não queriam que os aliados deles tivessem ideias socialistas, sim ideias capitalistas, que eram as ideias que estavam ali alinhadas com a política deles. Mas aí o Jânio começou a fazer algumas coisas que não agradaram muito os militares, porque começaram a achar que o que ele estava fazendo era muito de esquerda e que ele era comunista. Ele começou a proibir algumas coisas que a população também não gostou muito. Ele quis proibir a rinha de galo, ele vetou o uso de biquíni nas praias, corridas de cavalos e todas essas coisas. Mas ele, ao mesmo tempo, durante o governo dele, ele estava sempre tentando fazer comunicações com os Estados Unidos e comunicações com Cuba. Então, os militares tinham muito medo dessas comunicações que ele estava fazendo com Cuba. Aí, por conta disso, depois de poucos 7 meses que ele estava no poder como presidente, ele foi substituído por João Goulart, porque os militares não queriam ele no poder, de jeito nenhum. Mas, para João Goulart, mais conhecido como Jango, assumir a presidência, foi muito difícil, foi um rolo muito grande, porque os militares não queriam que ele assumisse também a presidência, porque eles não queriam alguém que tivesse as mesmas ideias do Jânio. E quando o Jânio anunciou que
ele ia abrir mão da presidência dele lá em 61, o João estava na China em uma missão diplomática a pedido do próprio presidente. Aí os militares aproveitaram que ele estava fora do país, falaram que se ele voltasse, se ele pisasse no Brasil, ele ia ser preso e ele não ia poder tomar posse da presidência. Só que depois de algumas outras coisas que aconteceram, deu tudo certo e Jango conseguiu assumir a presidência ainda no ano de 1961. O governo de João Goulart pode ser dividido em duas fases. A primeira é a parlamentarista. Nessa fase houveram muitas tentativas de negociações com o presidente dos Estados Unidos para tentar acabar com as dívidas brasileiras. Mas essas tentativas não tiveram sucesso porque os norte-americanos eles estavam com o pé atrás em relação ao rumo que o governo de João Goulart iria tomar. Já na segunda fase, que é a fase presidencialista, temos como destaques as reformas de base. Com essas reformas, Jango tinha o objetivo de diminuir a desigualdade social. Então, ele estava propondo reformas como reforma agrária, tributária, educacional, urbana, eleitoral e bancária. Mas quando ele chegou com a ideia de reforma agrária, os proprietários de terras não gostaram. Afinal, com essa reforma, as terras iriam ser redistribuídas de uma forma justa aos trabalhadores e isso não agradava os fazendeiros, porque eles sabiam que quanto mais terras você tinha, mais poder você tinha. Aí os fazendeiros começaram a chamar o Jango de comunista e isso foi se espalhando no Brasil inteiro. Repara que eles usavam o tempo todo o termo comunista como se fosse um xingamento, né? Trazendo esse medo para a população do comunismo. E é óbvio que a população acreditou, porque o país estava vivendo no meio de uma crise, a população estava morrendo de medo. E aí as pessoas de classe alta e os militares ficavam falando que o comunismo ia acabar com o Brasil, o comunismo ia acabar com o Brasil, as pessoas ficaram com medo e então elas estavam realmente apoiando que houvesse um golpe, né, que eles tirassem o João Goulart do poder. Então lá em 19 de março teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde as pessoas iam para a rua manifestando contra essa suposta ameaça comunista. E como os Estados Unidos não queria que os seus aliados pendessem para o lado da esquerda, né, mais para o lado do socialismo, apoiaram o Castelo Branco quando ele emitiu uma singular afirmando que Jango era uma ameaça para o país. Aí no dia 1º de abril de 1964, as tropas lideradas por Olímpio Mourão partiram para o Rio de Janeiro com o intuito de tirar João Goulart do poder. E o Jango não resistiu, ele estava com medo porque ele sabia que se ele resistisse ia ter derramamento de sangue totalmente desnecessário, porque os Estados Unidos estavam apoiando esse golpe e caso ele falasse que não, ele não queria sair do poder, os Estados Unidos iam mandar militares e aí um monte de gente ia morrer, então ele quis evitar isso, então ele só cedeu. Os brasileiros estavam esperando que o golpe não fosse durar muito tempo. Eles pensavam que os militares iam tirar o Jango do poder e assim a democracia iria voltar para o Brasil, mas os militares não quiseram abrir mão do poder que eles ganharam de jeito nenhum. Para que o Brasil não ficasse sem ninguém liderando ele, os militares assumiram o poder ali quando houve aquele golpe, para que nada saísse do controle. E nesse meio tempo foi decretado o primeiro ato institucional, famosos AIs. Os atos institucionais, eles eram leis criadas pelo Poder Executivo e essas leis elas estavam acima de qualquer outra lei que já existisse. O AI-1 autorizava a perseguição das pessoas que iam contra o governo, incluindo até mesmo os políticos, e também autorizava que o Congresso elegesse indiretamente o presidente. E dessa forma, o general Humberto Castelo Branco é o primeiro presidente a entrar no poder. E aí, um ano depois, já saiu o AI-2, onde foi decretado que apenas 2 partidos poderiam existir. E esses partidos eram a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era a oposição. O MDB ele era praticamente a junção de todos os partidos que eram contra o governo. Então eles se juntaram para virar um só. E aí foi criado o SNI, Sistema Nacional de Informações, que investigava a existência de conspirações contra o regime. Também foi aprovada a Lei de Imprensa, que restringia a liberdade de expressão do meio de comunicação,
a Lei de Segurança Nacional, e permitia ao regime decretar prisões ou exílios de pessoas que eles achassem que fossem uma ameaça contra eles. Na questão econômica, os militares queriam uma melhora, e para fazer isso, eles realizaram reduções de salário, aumento de impostos, perda dos direitos trabalhistas, e entre outras muitas coisas que eles estavam tentando fazer só para melhorar a economia. Foi muito fácil implantar essas medidas porque a população não podia ir contra o governo, porque se ela fosse, ela iria ser taxada como uma ameaça. Então a população simplesmente aceitou e seguiu com a vida. Os militares queriam passar a ideia de que o regime militar estava rolando de uma forma normal e tudo era dentro da lei. E assim eles sabiam que a população não ia ficar tão assustada. Óbvio, vou fazer uma lei que eu posso matar todo mundo. Ah, pronto, aí, ele pode matar todo mundo, tá na lei. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Ai, que trágico. Então, uma nova Constituição foi criada e aqui entram 2 novos atos constitucionais. O AI-3, que determinava eleições indiretas para governadores dos estados, e a indicação dos prefeitos das capitais eram feitas por esses governadores. E o AI-4, que convocava o Congresso Nacional para votar nessa nova Constituição que estava sendo criada. A nova Constituição brasileira foi aprovada pelo Congresso Nacional e entrou em vigor em 15 de março de 1967, no mesmo dia da posse do próximo presidente, que era o general Costa Silva. O governo de Costa e Silva foi muito marcado pela violência e repressão, porque nessa época a oposição contra a ditadura estava crescendo bastante. Havia muitos protestos por parte de estudantes, políticos e até mesmo da população contra a ditadura. Outros atos institucionais foram criados mais pra frente. Os mais importantes foram o AI-2, que foi mencionado nesse vídeo, e o AI-5. Mas sobre o AI-5 e alguns dos outros, vou deixar pra falar na parte 2 desse vídeo, onde eu falo um pouco mais sobre a ditadura em si. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que me ajuda bastante. E segue a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Todas as referências usadas para esse vídeo estão na descrição. Muito obrigada!